Bom dia, meus irmãos. Que Jesus nos oriente, abençoe e inspire os nossos propósitos de reflexões nessa manhã. Hoje estaremos dando continuidade ao nosso ciclo de estudos sobre os temas, os sinais dos tempos e a geração nova, que é o último capítulo, que se trata do último capítulo, o 18º capítulo do livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Eu sou o Marcos Foz, e a gente está preparando esse estudo para apresentá-lo na CEAL, na Congregação Espírita André Luiz. Esse é o objetivo principal. Mas quantos nos abordarem, sejam bem-vindos e aproveitem a oportunidade de refletir também conosco sobre esses temas tão importantes, tão significativos de sempre, mas particularmente nesse período hoje que passamos por essa transição planetária. Hoje, especificamente, estaremos estudando a progressão dos mundos ou progressão dos planetas. Isso que vamos ver hoje. E como o nosso foco dentro desse ciclo tem sido sempre a minha posição, como eu me posiciono diante desses temas que nós temos visto, como eu me posiciono dentro do tema central e de cada tema específico, como eu estou agindo dentro dele, como eu compreendo ele, como eu uso ele para o meu dia a dia. Eu levantei 4 questões para que a gente possa já pensar sobre elas e ir trabalhando ao longo da reflexão do tema a resposta para elas, para que a gente possa, quem sabe, ao final do estudo, respondê-las com mais segurança. Elas são as seguintes: quem sou eu nesse contexto? Nosso tema é progressão dos mundos. Que contexto? O contexto do nosso mundo. O nosso mundo é o nosso planeta Terra, particularmente. É dele que nós estamos tratando, trabalhando diretamente. É claro que a gente também está no contexto universal, mas dentro desse contexto de planeta Terra, quem sou eu? Não só a personalidade que eu estou experimentando nessa reencarnação, mas quem sou eu? Eu, Marcos. Quem tem sido eu? Qual a minha relação com a Terra? É uma relação de amor com o barro, com o mar, com o ar, com as pessoas? Qual é a minha relação? O que eu entendo que precisaria ser e o que eu tenho sido? Desencarnado, ou seja, a gente entende que vivemos ciclos de reencarnação e desencarnação, O objetivo nosso da reencarnação qual é? Evolução, melhoramento progressivo da humanidade, de cada um de nós. Esse é o objetivo. Reencarnamos para experimentar situações, circunstâncias que nos proporcionem aprendizado. Aprendizado cognitivo, mas, sobretudo, aprendizado moral. E, eventualmente, desencarnamos, passamos períodos na erraticidade, planejando novas reencarnações, trabalhando de alguma forma para um novo projeto reencarnatório. A questão é, desencarnados, ou seja, numa situação de erraticidade, nós podemos nos evadir, sair da órbita terrestre a hora que quisermos? É assim que funciona? Ou estamos presos a esse planeta? E se estamos, por que estamos? Por uma condição planetária, por uma condição pessoal? Como é que funciona isso? Eu, particularmente, estou preso ou não? Percebo isso? Entendo isso? Dentro da lei geral, como eu me enquadro? Qual deve ser a minha tarefa na Terra? Nós temos tarefas várias,
Kardec chama de missões no sentido geral, não no sentido específico daquela missão mais aprofundada, mais direcionada para um objetivo. Mas, em linhas gerais, nós temos uma missão de pai, de mãe, de profissional. Então, dentro dessa tarefa, qual deve ser a minha posição? Qual deve ser a forma de execução? E qual tem sido a minha? Como eu tenho me posicionado dentro dessas tarefas que me cabem e que aparecem para mim? Essas são as 4 questões que nos remetem para o foco pessoal, que nos remetem para a compreensão de que nenhum tema desse tem sentido para nós se nós não nos inserirmos nele. O que isso tem a ver comigo? Como que eu participo disso? Não como espectador, mas sempre como protagonista, sempre atuando como um ator nessa e na cena geral, me ajudando e colaborando com o processo. Sempre esse é o pensamento importante. É claro, precisamos também entender o tema, precisamos nos aprofundar na compreensão do tema, nas previsões, nas predições, nas situações, nas projeções, mas dentro dele, dentro do que já compreendemos, refletimos sobre a ocorrência dele, como me posiciono. Isso é importante sempre. Antes de começarmos, propriamente dito, o estudo sobre a progressão dos mundos, gostaria de chamar a atenção para um fato interessante. Os conceitos espíritas não são abstratos, nem são elementos de teses a partir das quais criamos hipóteses, para explicar o mundo. Não. Por exemplo, a reencarnação é uma abstração espírita? É uma teoria espírita? Não. A reencarnação é um fenômeno. É um fenômeno da natureza, uma lei criada por Deus. Reencarna-se para se progredir. Reencarna-se tantas vezes quantas forem necessárias para a gente usar um corpo de carne, um corpo físico que nos permita a evolução no grau que nos encontramos. Reencarnação é um fenômeno. A compreensão espírita sobre esse fenômeno passa a ser um conceito espírita, mas não é um conceito abstrato. É a nossa perspectiva sobre o fenômeno. A alma é um fato. A alma é um espírito encarnado. Essa é a denominação que o espiritismo dá para ela. Mas a alma existe. A alma é um espírito. Espírito é um fenômeno da natureza. Deus criou o espírito. Espírito é o ser inteligente que povoa o mundo. Quando encarna, ele tem um corpo físico, um perispírito e o que chamamos de alma, que é o espírito que está usando esses 2 corpos. Desencarna, ele deixa o corpo físico aqui, continua com o perispírito. Mas o espiritismo estuda a alma, do mesmo jeito que uma série de outras religiões, outras doutrinas também estudam, observam e abordam conforme a sua perspectiva. Também assim a transição planetária. Não é um conceito abstrato espírita. É um fenômeno da natureza, uma lei de Deus para que os mundos que estão em pleno processo de evolução transitem de um estágio A para um estágio B. No caso, nós estamos falando da transição planetária da condição de provas e expiações para a condição de regeneração. São fenômenos. Isso vai acontecer mesmo que a gente não saiba dele. Ele está previsto na lei, é regra, e ele acontece. A doutrina espírita estuda, coloca as suas lentes, a sua observação a serviço de criar uma perspectiva própria a partir de outros conceitos, de outros conhecimentos, de outros paradigmas, para formar esse conjunto. Ela não criou a transição planetária, não é um tema exclusivo da doutrina, não é um motivo de culto ou de liturgia, não. É um conceito. Não tem liturgia, não tem culto na doutrina espírita. Nós estudamos de forma científica os fenômenos da natureza, buscamos compreendê-lo conforme a orientação da ciência tradicional,
da própria ciência espírita, né, que estuda particularmente o espírito e suas relações entre si com o mundo material. Essa é a proposição principal da ciência espírita. Então, estudamos esses fenômenos, mas não criamos eles. A doutrina espírita, por sua vez, é a doutrina dos espíritos. Espíritos superiores comandando um processo de norteamento da humanidade encarnada, chegaram até nós de alguma forma e conduziram um trabalho de construção de uma doutrina. Doutrina essa que estuda e aprecia, sob seu ponto de vista, o mundo como um todo, o mundo dos espíritos, suas relações com o mundo físico, suas relações enquanto desencarnados. Esse é o espiritismo. Ele foi ditado por espíritos, em geral, codificado por Allan Kardec. Kardec, encarnado, recebia as informações, coletava elas pelo mundo todo, alguns médiuns o serviam diretamente, ele ia organizando as informações que colhia dos espíritos. Muitos espíritos, inclusive não tão superiores, mas todo o processo coordenado por espíritos superiores. E o coordenador maior, o Espírito de Verdade, o próprio Jesus, coordenou todo o processo. Então, o Espiritismo não é uma doutrina de concepção puramente humana encarnada, mas é uma doutrina que veio dos espíritos. O papel humano foi organizar, participou, teve ideias, organizou o método, coletou informações, organizou a forma, mas tudo isso foi feito com a inspiração, coordenação e fiscalização dos espíritos superiores. Portanto, nós temos hoje no papel, na obra espírita, não só nas obras básicas, mas começando por elas, informações compiladas dos espíritos, sobre as suas observações, sobre as suas tradições do mundo espiritual. Espíritos que estão num estágio de evolução acima até do que a Terra está. Portanto, um ponto de vista, uma perspectiva vantajosa em relação à nossa perspectiva de encarnados e de espíritos de um mundo de provas e expiações. Portanto, apesar de termos vestido essa doutrina com a linguagem humana, foi escrito originalmente em francês, aqui nós falamos português, foi traduzido para cá, mas é o pensamento dos espíritos que se encontram numa condição superior, portanto, de uma perspectiva bem avançada. Durante um bom tempo, essa concepção ainda vai ser nosso fruto de estudo, de reflexão. Porque quem nos trouxe essa informação privilegiada com a coordenação de Jesus são espíritos superiores. E o Jesus é um Cristo. Ele coordenou, corrigiu. Então nós temos aqui informações de um Cristo. O que significa isso? Dentro de toda a evolução que ele conquistou, ele traduziu dentro das possibilidades parcas nossas de entendimento o universo. Temas do universo, realidades universais que vão ser fruto de trabalho nosso por muitos séculos, né? Até que a gente possa ir corrigindo possíveis falhas nossas na recepção. Que de forma alguma terá falha de quem transmitiu, porque quem transmitiu conhece do que está falando. Essa é a questão. Portanto, embora a gente fale de transição planetária, de progressão dos mundos, usando uma terminologia própria, porque lá em Júpiter, afinal, eles não falam português. Mas esse conhecimento, essa ciência é a mesma para eles. Essas informações
sobre transição planetária funciona para outro planeta? Sim e não. Todas as referências específicas dizem respeito à nossa compreensão sobre o nosso momento na Terra, sobre a forma como a Terra passou por esse processo. Mas o processo de transição é lei, é regra. Ele vale para todos os planetas. Ele vale para todo o universo. Nós estamos falando de Deus do universo. Não é Deus da Terra, nem de um povo, nem de um exército. É Deus do universo. Ele coordena, criou, coordena, mantém o universo inteiro. Não descuida de nenhum de nós, mas mantém o universo inteiro. Não tem privilegiados. Todos nós estamos submetidos às leis de Deus. Leis que são também justas e misericordiosas, sim, mas são leis para todos. E leis que visam o nosso aperfeiçoamento. Então, essas informações que nós estamos conversando têm uma relevância muito grande, porque elas não dizem respeito unicamente ao nosso planeta. É um conhecimento que vamos carregar conosco por muito tempo. Foi trazido para nós por um espírito que já está há bilhões de anos à nossa frente. Uma perspectiva privilegiada. Ele não trouxe sozinho, ele contou com a colaboração daqueles mensageiros seus que puderam vir filtrando a informação até que chegasse a nós, espíritos, ainda numa condição muito atrasada em relação àqueles que inicialmente coordenaram o serviço. Mas contamos com a colaboração de Kardec, um espírito que possivelmente se encontrava num estágio já de mundo feliz, possivelmente. Falamos isso pelas suas características, por sua coerência, pelo seu bom senso, por todo o seu posicionamento intelectual e moral na concepção, na coordenação, na codificação da doutrina. Ele, o encarnado, coordenado por Jesus, o desencarnado. Tranquilo? Então, precisamos guardar isso sempre. É um tema muito importante. Nesse momento, sobretudo, para que compreendamos o momento e que possamos cumprir o nosso papel conforme o que o momento pede. Se não compreendemos nem o fato, nem o momento, como podemos nos posicionar? Não podemos ser levianos a esse ponto. Se não conhecemos o bastante o tema, vamos buscar mais. Aqui nas nossas reflexões e motivações iniciais, mas sobretudo no aprofundamento dele. Podemos protelar, não podemos postergar. A responsabilidade é muito séria e hoje, sobretudo, porque estamos no olho do furacão, em meio a uma crise pandêmica que é parte, não é o todo, mas é parte dessa transição, é parte desse momento agudo de definições. Precisamos nos posicionar, mas como fazer isso se sequer entendemos o momento? Se sequer buscamos informações mais precisas, mais completas para entendermos o processo. Quando começou, como começa, como se dá, o que se espera de nós? Onde estamos hoje, onde estaremos ao final desse processo, onde queremos estar e onde podemos estar, conforme o nosso comportamento e a nossa posição. Não descuidemos. Não é só o nosso futuro, é o nosso presente. São compromissos assumidos antes da reencarnação. E que hoje sabemos que existem esses compromissos. Precisamos entendê-los, toda essa situação. Vamos lá, então, especificamente ao nosso tema progressão dos mundos. Se a gente está falando de transição planetária, voltando a reforçar, é porque existe transição, significa transitar, passar de um estágio a outro. Planetária, um planeta passando de um estágio a outro. E esse estágio se verifica não por localização, mas por categoria. Então ele está passando de um estágio, de uma categoria para outra. Mas que categoria é essa? É aí que importa aquilo que a gente falou como prévia. Existe uma convenção dos espíritos, onde dividiram em 4 grupos principais, o 5º, que seria também feliz, mas
5 estágios de evolução eles definiram no livro O Evangelho segundo o Espiritismo. 5 estágios de evolução que vão desde o planeta primitivo até os planetas celestes ou divinos. Vamos ver o que ele fala de cada um deles? Está aqui, ó. Vamos lá. Aqui no capítulo Pluralidade dos Mundos Habitados, a gente destaca aqui o item 3. Olha, do ensino dado pelos espíritos resulta, isso é Kardec, né? Explicando o ensino dado pelos espíritos. Do ensino dado pelos espíritos resulta que muito diferentes umas das outras são as condições dos mundos, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. É disso que a gente está falando. Entre eles há os em que estes últimos são ainda inferiores aos da Terra, ou seja, existem mundos ainda em condições inferiores da Terra, física e moralmente, porque também há uma evolução física. A gente está tratando especificamente da moral, mas a Terra é a casa que vai se adequando fisicamente, mudança dos continentes, quantidade de água, quantidade de terra, tudo isso, o tipo de terra, para se adequar. À medida que a gente vai habitando a Terra, nós vamos também fazendo modificações nela, mas ela, num processo automático, também sofre alterações, né, de formação de continentes, através de processos geológicos e astronômicos. Então ela vai se adequando. Física e moralmente seria a humanidade, a característica da humanidade que a habita, né? Outros mundos da mesma categoria que o nosso, ou seja, mundos inferiores, mundos da mesma categoria, e outros que eles são mais ou menos superiores a todos os respeitos, física e moralmente. E aí ele fala das categorias para a gente. A primeira categoria, mundos primitivos. Eles são destinados às primeiras encarnações da alma humana. Primeiras encarnações, uma vida praticamente física, sem muita capacidade de abstração, eles desencarnam e têm dificuldade, inclusive, de manter muito tempo desencarnados, porque eles tudo remetem à própria tribo, aquela relação mais material, a carne, eles precisam viver ali naqueles hábitos, né? Dizem respeito aos homens das cavernas, lá atrás, os primeiros humanos nossos, no aprendizado inicial e um pouco à frente, né? São muito grosseiros os seus hábitos. Depois dos mundos primitivos, tem os mundos de expiações e provas, é onde nos encontramos. Como podemos ver, estamos no segundo estágio. Estamos muito mais próximos do começo do que do fim. Estamos muito mais próximos da animalidade, da brutalidade, de mundos mais grosseiros do que de mundos mais evoluídos. Essa é a questão que precisamos atentar. É natural que a gente veja uma série de problemas e entenda que a vida é só sofrimento, porque a gente está num estágio muito mais próximo, né, dessa lógica material grosseira, na luta difícil pelo pão, do que numa condição de angelitude. Depois do mundo de provas e expiações, que a característica é domínio do mal, predomínio de um sentimento de benefício próprio, de egoísmo, de vaidade, de orgulho, voltado para o clã, voltado para o narcisismo, esse sentimento de proteção pessoal e proteção do próprio clã, da própria família, toda essa lógica muito material,
muito próximo do começo. A autoproteção, mais importante do que a participação na coletividade, são características do mundo de provas e expiações. É natural que em graus diferentes, porque o mundo ele se caracteriza por um nível, por exemplo, provas e expiações, mas quantos milhares de anos ele não passa dentro dessa categoria sem que mude de categoria? Naturalmente que ele vai ter provas e expiações quase começando, no meio do processo, no finalzinho do processo, onde a gente está hoje. No finalzinho do processo de provas e expiações, é natural que já tenhamos adquirido bastante conquistas cognitivas, né, intelectuais e morais. Não todas que precisamos, talvez, para fecharmos um ciclo de uma forma mais segura, mas conquistamos. Não estamos como estivemos no começo do ciclo de provas e expiações. A seguir ao ciclo de provas e expiações, tem os planetas, né, de regeneração. E ele diz assim, olha, nos quais, dentro do planeta de regeneração, para onde a gente vai, hein, gente? O próximo estágio é regeneração. Ele diz assim, olha, no planeta de regeneração, as almas que ainda têm o que expiar, ou seja, pelo menos no começo de um planeta de regeneração, ainda a expiação existe. O que é expiação? É o pagamento de dívidas, dívidas contraídas no passado atual, presente dessa reencarnação ou no passado de reencarnações anteriores. Então, ainda levo expiações que eu ainda não consegui resgatar aqui. No comecinho desse planeta de provas e expiações, ainda arrasto algumas expiações, bem no comecinho. É mais raro, mas ainda tem. E lá, esses homens que ainda têm o que expiar, aurem mais forças. É como uma convalescença de todo esse processo de transição, de todo esse processo de provas e expiações, de lutas, toda essa forma grosseira. Saímos daqui e precisamos reassumir uma condição de lucidez, e nesse momento passamos por uma perturbação inicial. É assim a característica logo no começo da regeneração. Provas, também existem provas lá, né? Provas são situações em que experimentamos para avançarmos, para evoluirmos. Posterior aos planetas de regeneração, nós temos os mundos ditosos, onde o bem sobrepuja o mal. Nos mundos ditosos, aí já não se encontra mais expiação. Como não se encontra expiação no final do processo de regeneração? A expiação você vai encontrar daqueles que ainda levamos expiações por concluírem, pagamentos por serem feitos, do provas e expiações para a regeneração. No meio já haverá provas, mas já não mais expiações, né? O processo de regeneração já se inicia depois de uma transição onde nos sensibilizamos para uma atitude diferente. Não estaremos mais angariando dívidas. Regeneração. Já nos mundos ditosos, posterior, é uma transição posterior, mais milhares de anos vivendo a regeneração, ou talvez menos. Talvez menos por quê? Porque o planeta de regeneração é um planeta de ligação, digamos assim, entre os mundos de provas e expiações e os felizes. Pode ser que o tempo em que estagiemos nesse planeta seja menor do que o tempo em que levamos num planeta, digamos assim, definitivo, como provas e expiações, como o ditoso, ou seja, definitivo em que sentido? Ou seja, ele está num estágio efetivo. Regeneração seria um estágio intermediário. Seria um estágio intermediário, mas é uma condição. Vamos viver alguns milênios ali, vamos viver, pelo menos, fazendo essa transição, para que sejamos capazes de habitar mundos ditosos, onde a felicidade existe e onde o mal não existe na condição que a gente conhece hoje. Existe o bem e o sentimento do bem. E por último, existem os mundos celestes ou divinos, que são habitações de espíritos depurados.
nesse local os espíritos já não ocupam corpos físicos, né? Eles participam de planetas, mas pertencem ao universo. Então ali eles já depuraram ao ponto em que ali já não há mais necessidade da reencarnação, né? Onde exclusivamente reina o bem, exclusivamente. Não tem nem paixões, porque nos mundos felizes, ditosos, ainda tem paixões, só as paixões boas, mas ainda são paixões, porque ainda tem alguma associação com a matéria. É assim que entendemos esses mundos. A seguir, nós vamos entender um pouquinho mais sobre os mundos de provas, expiações e de regeneração, que é o que precisamos entender, daquele que estamos acabando de sair e para aquele outro que estamos começando a entrar. Vejamos então alguns detalhes, algumas características mais específicas dos dois mundos que, como dissemos, nos interessam. Provas e expiações. Ainda no capítulo da pluralidade dos mundos habitados do Evangelho segundo o Espiritismo, vejamos as definições dos espíritos. As qualidades, provas e expiações, as qualidades inatas que eles trazem consigo, os espíritos, que habitam planetas de provas e expiações, constituem a prova de que já viveram e realizaram certo progresso, ou seja, não estão ainda na condição de primitivos. Lembra? Primeira categoria dos mundos, mundos primitivos. A condição que os homens apresentam no provas e expiações deixa claro que eles não estão na condição de primitivo, Mas também os numerosos vícios a que se mostram propensos constituem o índice de grande imperfeição moral, grande. Por isso os colocou Deus num mundo ingrato, para expiarem aí as suas faltas. Ingrato por quê? Coitadinha da Terra, ela não é ingrata, Qual o sentido? Ingrato porque o trabalho é árduo. Ainda na condição que a Terra se encontra, precisamos de trabalhos pesados. Ainda estaremos construindo mecanismos e recursos para tirar o homem desses serviços excessivamente pesados. Então essa é a ingratidão. Esse trabalho difícil, o corpo, carregar o corpo, o envelhecimento do corpo, é essa ingratidão que ele se refere. Porque naturalmente, à medida em que vamos evoluindo, vamos tendo um corpo menos grosseiro, toda a condição do planeta vai avançando para atender melhor ao habitante. E o habitante também vai se fazendo merecedor de uma casa melhor. Colocou aqui nesse mundo ingrato, para expiarem as suas faltas, ou seja, erros, dívidas do passado. Expiar significa o quê? Ser castigado? Não. Aproveitar a oportunidade de pagar a dívida com trabalho, com dor, muitas vezes, quando nos recusamos a fazê-lo pelo trabalho, mediante penoso trabalho e misérias da vida, as próprias dores, as doenças peculiares à característica da Terra, até que haja o merecido ascender a um planeta mais ditoso. É isso que precisamos fazer hoje, merecer estar na Terra nesse momento em que ela estará passando da condição de provas e expiações para a regeneração. Os que não merecerem estar vão ser exilados. Para um outro planeta? Sim. Numa condição inferior? Possivelmente. Não numa condição necessariamente primitiva, mas no começo talvez de um processo de provas e expiações de um outro planeta. Com que objetivo? O objetivo, primeiro, de não atrapalharem a continuação do progresso humano na Terra, já que não querem colaborar. Segundo objetivo, avançarem, porque lá eles vão poder aprender, vão estar num clima, numa sintonia que eles
estão querendo viver. Abraços com situações de dor, com essa situação de aridez do próprio planeta onde chegarão, encontrarão uma população existente, avançarão a partir da expiação com essas dores e igualmente ajudarão o planeta a evoluir. É sempre um processo de colaboração interplanetária, de colaboração universal. Nada é inútil. Ele está indo lá para não atrapalhar na Terra, porque ele não quer ajudar. Lá ele vai com uma dificuldade maior, possivelmente uma condição mais árida do que hoje, a condição que nós já chegamos na Terra de tecnologia, de avanços, vai pegar uma condição mais grosseira, estará espiando. Essa dor vai fazê-lo se sensibilizar e corrigir, porque a gente fala muito de quem vai continuar na Terra. Mas e quem vai para lá? Quem vai para lá não está degradado eternamente. Ele foi degradado porque não tem condição de continuar no meio de um grupo que, em maioria, já deseja o melhor. É assim que vai acontecer. Aqueles que vão ficar aqui precisamos merecer. Como é que merecemos? Com posicionamentos morais, com mudança de hábitos. E aqui hábito, eu não falo de hábitos na forma de procedimento formal, numa sociedade, né, boas maneiras. Hábitos aqui que nascem com sentimentos de amor, que nascem com sentimentos, com desejo de praticar esses atos. Atos que estão associados ao bem. O que é o bem? Procedimento adequado com a nossa própria vida, cuidando da própria vida, alimentação, hábitos saudáveis, que favorecem a vida no corpo e, consequentemente, protegem a vida do perispírito e a consciência. Hábitos que favorecem a relação social. Esse é o merecimento que precisamos fazer. Hoje, nesse momento de crise que passamos, crise não me refiro especificamente ao corona, mas crise de transição, quando o corona é só um dos elementos, talvez um elemento importante nesse momento, que fez nos parar, fez nos estar buscando reflexão, repensar a vida, como ela era em sociedade, como eu estava agindo, para que eu possa, nesse momento importante de transição, me reposicionar. Se eu não estava indo bem, que eu possa repensar e tentar refazer a trajetória, para merecer seguir com a Terra, nessa passagem de ciclo. E os mundos regeneradores ou de regeneração? Porque os de provas e expiações, a gente poderia dizer o seguinte, o que a gente já não sabe dele? Já estamos aqui há coisa de 28 mil anos, vivendo essa experiência planetária nessa condição. Então até conhecemos bem, mas esses geradores, quais são as suas características específicas? Dizem assim os espíritos. Eles servem de transição. Não confunde transição planetária. Transição planetária é o termo que se usa para dizer que nós estamos transitando ou passando de provas e expiações para a regeneração. Isso é uma coisa. O fato dos mundos regeneradores serem uma transição é outra coisa. Mesmo termo, significa na tradução a mesma coisa, mas transição planetária a que nos referimos, essa crise, essas mudanças, é a passagem da condição de provas e expiações para a passagem de regeneração. Ponto. Os mundos de regeneração são mundos de transição, ou seja, o mesmo que a gente está fazendo nessa passagem de provas e expiações para a regeneração, ele faz, só que num processo muito mais longo, caracterizando uma passagem muito mais lenta e trabalhada nossa. Então, os mundos de regeneração são mundos que fazem a ligação entre os mundos, entre a condição, a categoria humana de provas e expiações e os mundos ditosos. Não dá para a gente sair de provas e expiações numa condição de expiação, de muita dor, de muita provação básica, primitiva, e pularmos para planetas logo ditosos, onde o mal não existe,
onde não existe as paixões mais, só os bons sentimentos, o amor, a alegria, a paz, a compreensão, a tolerância, de uma vez para outra. Então, planetas de regeneração ou regeneradores é aqueles que nos dão a convalescença, a reabilitação depois de passarmos por esse estágio de provas e expiações. É o processozinho paulatino, ou seja, mesmo depois de termos avançado de forma paulatina num processo de provas e expiações, ainda aí Deus nos dá, depois de uma pré-seleção, depois de algumas crises que nos chamam a atenção para aquilo que nós não conquistamos ao longo desse processo de provas e expiações, para a gente rever, adotar novos conceitos, novos sentimentos sendo trabalhados, novos hábitos sendo construídos, mas regeneração ainda é um processo onde algumas coisas foram bloqueadas. Aqueles que não querem mesmo colaborar foram separados, mas ainda ali a gente está num processo de construção dessas paixões boas, aperfeiçoamento delas. Por que paixões? Paixões é tudo que tem a ver com o sentimento do espírito ainda relacionado à matéria. O amor de um espírito superior, de um espírito puro, é um amor que não tem relação nenhuma com a matéria. O amor de um espírito que ainda precisa reencarnar tem uma relação com a matéria. Não é necessariamente o amor chamado bruto, não, é um amor, é importante, é um sentimento, é uma paixão positiva, mas ainda recebe alguma informação, alguma influência sobre o fato de eu ainda estar ligado à matéria, através do perispírito, através da necessidade de reencarnar. Então, nos mundos de regeneração, estaremos ainda num processo paulatino de aprendizado. Só que aqueles que não quiserem mesmo, não tiverem vontade, não vão ficar. Ponto. Sem dúvida, em tais mundos de regeneração, o homem ainda se acha sujeito às leis que regem a matéria. A humanidade experimenta as vossas sensações, a humanidade do mundo de regeneração, as nossas sensações aqui, que a gente está acostumado aqui no mundo de provas e expiações. Lá eles ainda experimentam as nossas sensações e os nossos desejos, mas já estão libertos das paixões desordenadas, das paixões mais, né? Do ódio, da vingança, né? De que sois escravos. Isenta do orgulho, a humanidade no mundo de provas de regeneração, que impõe silêncio ao coração. Ou seja, o orgulho que impõe silêncio ao coração já não se encontra lá. Talvez no comecinho, talvez no momento em que a gente esteja terminando de se limpar com boa vontade, mas nas nossas dificuldades do dia a dia, sim, mas não vai ser uma característica. Não vamos ter a inveja que tortura, nem o ódio que sufoca. Esse é o mundo de regeneração. É muito comum vermos pessoas descrevendo o mundo de regeneração como se fossem mundos felizes. Não são. Não é possível que peguemos pessoas na condição que estamos hoje e passemos num salto para um mundo feliz. Nós perturbaríamos o local. E não falo só daqueles que vão ser exilados, mesmo os que tivermos condições de boa vontade para continuarmos aqui, não teremos condições de habitar um mundo desse. Então, regeneração é uma transição. Não confundir com a transição planetária, que é a passagem de provas e expiações para a regeneração. Esse é um período mais curto, talvez de 300 anos, 200, 300 anos, onde as informações chegam, as prévias chegam, as crises chegam e fazemos essa passagem. Esse é o processo de transição planetária, de provas e expiações para regeneração. É um planeta, é uma condição do planeta durante um bom tempo, milênios, não sei quantos, não sabemos quantos, mas um tempo bem mais longo do que essa transiçãozinha de 300 anos. Mas, de qualquer forma, ainda é uma transição mais trabalhada, mais longa, para termos condições de habitarmos um mundo ditoso, que é a penúltima categoria antes do mundo celeste, onde nesse mundo ditoso, aí sim, o bem prevalece 100%, não há resquício de paixões ruins.
Tranquilo? Vamos seguir em frente então. Gente, essa categoria dos mundos, quando começamos hoje o estudo, falamos sobre a questão de conceitos, de fenômenos, de fatos e a observação dos fatos, criando os nossos conceitos, criando a nossa perspectiva. A pergunta aqui para nós, essa categoria dos mundos vale só para a Terra? Não, né? Porque ela se refere justamente às condições gerais dos planetas, é isso que a gente acabou de ver. Então essa condição de passagem de um mundo, de uma categoria para outra, acontece em todos os planetas, no seu processo de evolução, de amadurecimento, nascimento, crescimento, envelhecimento e morte. Os planetas também morrem, depois de bilhões de anos, mas morrem, junto com seu sistema estelar, seu sistema solar, sim. Então essa informação ela é de relevância porque ela é universal. É universal. A categoria do mundo é sempre correspondente à categoria dos seus habitantes. Essa é a questão. E ambos evoluem. O mundo evolui fisicamente, dando condições melhores, mais salutares para aqueles que habitam. A nossa própria evolução leva a essas modificações. A nossa própria evolução também faz obras e promove mudanças na direção de adaptar o mundo a uma condição mais sutil, menos grosseira de vida, de convivência, né? Todos os habitantes de um planeta de provas e expiações estão na mesma condição? Ou seja, estamos na condição de provas e expiações. Todos estamos no mesmo nível evolutivo? Não, né? Se considerarmos que estamos todos provas e expiações, sim. Mas esse é um gênero que abraça uma série de outras pequenas categorias, ou uma série de outros pequenos níveis evolutivos. Na própria Terra encontramos desde as pessoas mais brutas, né, mais preocupadas com o próprio interesse pessoal, com o próprio egoísmo, de resolver o próprio problema, sem escrúpulos, corrompendo-se por dinheiro, por poder, até aquelas pessoas mais bem intencionadas que vivem dedicando-se ao próximo, dedicando-se à coletividade, preocupado com as questões coletivas, preocupado em ser justo, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça. Quantos não estão na Terra já buscando essa condição? Então tem variações de níveis. Nós somos a sociedade. Isso também faz parte da proposta divina. Ele bota essas pequenas diferenças numa mesma turma educacional, digamos assim, para que um ensine ao outro, para que aquele que avançou um pouco mais sirva de exemplo, para que aquele que está um pouco atrasado sirva de referência. E para que nos ajudemos. O universo é um universo de colaboração. Colaboração entre planetas, colaboração entre galáxias, colaboração entre espíritos de uma galáxia de outra, colaboração interna dentro de cada planeta. Essa é uma das lições mais importantes que precisamos aprender. Temos vivido na competição, na busca da minha vantagem, da vitória pessoal, em detrimento da derrota do próximo. Precisamos consolidar o que já viemos de alguma forma aprendendo, assimilando um pouquinho, os hábitos da colaboração, da solidariedade, de vivermos como irmãos, não como inimigos. Essa é a grande aquisição que deveríamos ter e aprendemos alguma coisa ao longo desse processo de provas e expiações, mas que agora se coloca em xeque, não tem mais oportunidade de postergar. É agora que precisamos fazer esse balanço final, reavaliar, identificarmos a importância desse posicionamento e nos posicionarmos. Não tornaremos perfeito da noite para o dia,
mas colocaremos em prática uma série de informações que já temos sobre o valor da contribuição, da fraternidade, do amor ao próximo, e que o direito meu, né, vai na proporção do direito que eu ofereço ao outro, que eu devo, segundo o mestre, amar ao próximo como a mim mesmo e como eu gostaria que ele me tratasse e me amasse. Essas são as regras que precisamos botar em prática, porque essa transição planetária é uma transição moral. A Terra está se modificando fisicamente? Sim, sempre esteve. Hoje, de forma mais aguda, talvez. Alguns fenômenos vão se dar em função dessas modificações? Sim. Mas a transição que nos interessa, que nos deve chamar a atenção e nortear todo o nosso procedimento é a transição moral. Vimos semana passada os sinais dos tempos, e Kardec diz que os verdadeiros sinais dos tempos são as crises que estão passando, as crises de loucura, o suicídio, ou seja, as pessoas que não se prepararam, se desesperando diante das crises, diante dessa necessidade de mudança, desejando essa mudança, não sabendo como fazer, vivendo essas crises, essa crise do crescimento, segundo o Dr. Bell, é a crise que nos tira de uma condição para outra. Mas estamos vivendo essa crise. Na crise do crescimento, vivemos essa dicotomia pessoal, essa dubiedade, ou seja, já desejamos o bem, mas ainda não conseguimos praticá-lo. Já enxergamos a luz, mas ainda não conseguimos nos iluminar. Então, nesse momento que estamos vivendo de crise, é a hora de nos concentrarmos nessas coisas que sabemos para aprendermos a praticá-la. Para que a gente possa iniciar um processo de regeneração, para que a gente possa primeiro ser aceito, né? Se há esse desejo, se há essa intenção e esse esforço, essa direção, seremos aceitos. E para que a gente possa iniciar um processo de regeneração já, digamos assim, se adequando à necessidade de abandonarmos as más paixões, de terminarmos os últimos resgates que ainda temos e não criar mais dívidas. Passarmos apenas por experiências provacionais, avançarmos pelo amor, pelo trabalho, e irmos abolindo aos poucos a dor, que é também uma escola, uma professora que de alguma forma nos força ao avanço, mas que possamos fazer pelo amor. Isso tudo é o treino que precisamos agora executar. Esse é o planeta de provas de regeneração onde desejamos chegar. Mas ele não é uma vitrine, ele não é um cenário. Ele é a realidade que estivermos dentro do nosso coração. Nós teremos a nos guiar espíritos que virão de Alcione, espíritos mais avançados que reencarnarão para nortear o processo, criando modelos, dando exemplos de hábitos, sim. Mas nós precisamos segui-los. Nós precisamos estar predispostos a adotar esses hábitos, mesmo com líderes, mas não farão por nós. E o planeta não será ditatorialmente de regeneração. Ele será de regeneração porque nós estaremos dispostos e estaremos executando dessa forma. É assim que precisa ser. É essa mudança que se espera de nós nesse momento. Destacamos aqui também um trecho importante para que a gente entenda, que nenhum desses processos se dão de forma aleatória, né? Casual. Eles são fruto de grandes projetos. Eles são frutos de planejamento com ascendência espiritual. Planejamento feito por espíritos superiores para que ele se dê, para que ele seja
é efetivado, para que ele seja levado a termo. A transição é um processo natural no universo todo, o tempo todo. Aliás, no universo onde a lei principal é a evolução, é natural que se imagine uma transição. Transições menores, transições maiores, e transições como a que a gente está passando aqui agora são naturais. Nós já vivemos uma série de menores, vivemos uma grande de primitivos para provas e expiações. Todos os dias, planetas diversos pelo universo estão passando por esse processo. Não é um processo caótico, é um processo coordenado. Tem prazo para acontecer, tem período para acontecer, né? E sob um planejamento forte, naturalmente que respeitando o livre-arbítrio humano, né? Naturalmente que respeitando a nossa forma de avançar. Mas tem prazo para atender a média daqueles que querem. É como uma série de escola. A gente não transita por séries, primeira série, segunda série, terceira série. Não tem prazo, não é um ano letivo. Não se planeja e se encaixa ali todas as matérias daquele período para que a gente, ao final daquele período, seja capaz de saber aquelas matérias. É assim também no universo. Aliás, o universo, né, comandado por Deus, é o modelo que a gente vai seguindo mais ou menos, tentando seguir de perto, tentando seguir de longe, né? Então, tem prazo. Está comandada. Jesus é o timoneiro. Ele está à frente de todo o processo, com muita tranquilidade, com muita experiência. Não há que nos desesperarmos. As crises estão previstas, fazem parte, têm um papel importante e nos deve trazer, apesar da apreensão do momento, do cuidado que precisamos passar conosco e com aqueles que estão por perto, mas uma esperança muito grande, porque ela já é o sinal de que uma nova era está despontando. Só precisamos usá-la como recurso de reflexão para conquistarmos isso. A gente vai ver mais detalhes sobre esses aspectos da transição mais para frente. Agora, eu gostaria de relembrar aquelas questões para que a gente possa buscar respondê-las, né? Quem sou eu nesse contexto de transição planetária, nesse contexto de provas e expiações, nesse contexto daqueles que pleiteiam estar no planeta de regeneração? Qual a minha relação com a Terra afetiva, com a Terra, com as pessoas que aqui estão? Quais os meus compromissos, né? Desencarnado aqui na Terra, nessa condição que eu estou, eu tenho condição de deixar a órbita da Terra a hora que eu quiser? Se não, por quê? Se sim, como? O que me impede? Se é que impede? A própria Terra? É uma condição minha? Qual deve ser a minha tarefa na Terra? Dentro da tarefa, qual a forma de me conduzir nela? Considerando o planeta, o respeito à nossa casa. Como é que se trata uma casa? Com higiene, com manutenção? É assim que a gente tem tratado? É assim que eu tenho feito dentro da minha tarefa profissional, familiar? Como é que eu tenho executado? Eu tenho feito isso considerando todos esses valores, todos os fatos que já conhecíamos e que agora relembramos nesse estudo sobre a progressão dos mundos, sobre essa transição de provas e expiações para a regeneração. Deixa eu fazer um pedido a vocês. Daquelas primeiras questões que propusemos lá atrás, no primeiro estudo, poucos responderam. Mesmo quem não tenha respondido, se puder, responde agora. Manda para o meu WhatsApp. É importante. É a relevância do tema que a gente está buscando. É realmente estudarmos, estarmos juntos para que a gente possa até respondê-las. Encaminhe também outras perguntas
né? Perguntas que foram surgindo, sugestões de abordagem. Temos talvez mais 2 ou 3, ou quem sabe mais estudos desses para que a gente possa ir trazendo mais conforme a necessidade. Então, cada conjunto de perguntas dessas pessoais que a gente coloca em cada estudo, respondam e mandem. Não precisa responder a todas, aquela que ficar mais à vontade para responder. Não estamos avaliando pessoa a pessoa. Queríamos ter uma visão globalizada desse conhecimento e, sobretudo, de demandas. Mandem para nós, tá? Eu estou aguardando. Mesmo que vocês não assistam esse vídeo no próprio domingo, na hora da manhã, né? Agora, assim, imediatamente, que assistam mais tarde, que não consigam ver ele todo, mas nem por isso deixem de assistir. Assistem em parte, 10 minutos, mais 10, vão assistindo enquanto estão fazendo uma tarefa, bota o fone de ouvido. Vamos participar. Todos da CEAL que estamos juntos nesse processo, somos uma família, não só os trabalhadores. Vamos fazer isso. Vamos sair dessa posição de espectadores, porque esse é o nosso compromisso, particularmente nesse estudo, foco no nosso comprometimento. Conto com vocês, espero mais tarde, amanhã quem sabe, depois que vocês conseguirem assistir essas respostas dos outros estudos, os estudos que ainda não assistiram, assistam, estão disponíveis nas nossas redes sociais, busquem, assistem passo a passo. Vamos refletindo sobre eles, para que eles possam estar mais ou menos na nossa cabeça, para que no próximo a gente possa fazer uma síntese disso. Conto com vocês. Nós estamos aqui na coordenação desse trabalho, junto com o Sandro, com todos os outros que estão colaborando. Mas o trabalho é de nós todos. Principalmente quando se propõe questões que dizem respeito ao nosso comprometimento. Vamos fazer que isso aconteça. Nós nos preocupamos tanto em trazer esse tema para esse momento, para que de fato ele nos ajude, colabore conosco, da família CEAL e da humanidade nesse momento de transição, para que a gente possa colaborar, se comprometer. E encerramos aqui agradecendo a Jesus e ao nosso Pai Celestial a oportunidade de mais essas reflexões, que possamos fazer por merecer novas oportunidades como essa. Ainda que no encontro virtual possamos estabelecer esse contato, essa troca, esse aprendizado, e que ele possa fortalecer em nós o desejo de colocarmos em prática todos esses conhecimentos que já chegaram até nós. Que assim seja.